Estamos no ar. Bom dia a todos os ouvintes, todas as pessoas que estão assistindo essa abertura do nosso quarto colóquio do grupo de pesquisa Religiões, Identidades e Diálogo, do nosso programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Católica de Pernambuco. Esse é um grande momento nosso. A cada 2 anos a gente realiza um colóquio, convidando pessoas que são do nosso quadro de relação e pesquisadores, para, evidentemente, contribuir com a temática que nós discutimos, decidimos e fomos compondo a organização desses colóquios. E esse quarto colóquio tem como referência o contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Por isso que nós intitulamos Campo Religioso Brasileiro em Tempo de Pandemia, Múltiplos Olhares. Então, nós sabemos que desde 2020 o Brasil e o mundo foram pegos por inesperada doença que letal tem ceifado vidas humanas de forma avassaladora. E o enfrentamento dessa doença trazida ao convívio do humano por vírus classificado por Covid-19 trouxe fortes desafios que se expressaram de forma global, sob o ponto de vista científico, humano e político. Então, é um Brasil, um desses cantos ao qual o vírus chegou e se acomodou e foi se alimentando da ignorância de indivíduos e instituições que não mediram esforços de fazer um combate do tipo, muitas vezes, claro, não científico, e mais ainda, descompromissado com a vida humana. A religião não ficou de fora desse processo de combate, porém, se apresentando como ator, muitas vezes negacionista, ao se posicionar política e cientificamente equivocado. Então, o objetivo do nosso quarto colóquio é fazer uma reflexão crítica de cunho sócio-religioso, com foco nas posturas religiosas que influenciaram atitudes e ações de fiéis e líderes religiosos que, somados às correntes políticas de extrema-direita, impactaram negativamente o comportamento dos brasileiros frente à pandemia de Covid-19. E, com isso, consequentemente, enfraquecendo laços de confianças geradores de uma sociedade mais coesa quanto à defesa de seus interesses pela vida. Então, esse quarto colóquio, né, que começa hoje, dia 18, teremos uma palestra do professor Pérez, que já vai ser, não é, apresentado e vai tomar a palavra nessa abertura. E logo em seguida teremos uma primeira mesa de reflexão, tá, com colegas que são do grupo de pesquisa. E amanhã, à tarde, teremos as comunicações de seminários temáticos durante a tarde toda. E amanhã a gente terá uma tarde, dia 19, com uma segunda mesa de debate com as pessoas convidadas. E em seguida teremos o encerramento com o professor Vinícius lá, da Universidade do Estado do Amapá. Então, convido a todos que fiquem até o final do nosso evento, hoje e amanhã, e participem de alguma maneira, e isso, não é, vai contribuir para o nosso pensar reflexivo quanto à relação religião e contexto de pandemia, não é, que nós, de fato, ainda estamos, de fato, passando. Agradeço a todos, a todas, e passo agora a palavra ao professor Silvério Pessoa. Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso quarto colóquio. Esse grupo de pesquisa é um grupo que vem cada vez mais se robustecendo, ampliando o seu campo de ação e colaborando de alguma maneira para a produção de conteúdo, de reflexões, a partir do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Católica de Pernambuco. Muitos daqui da mesa, da nossa banca aqui virtual, já estivemos juntos em vários e vários eventos, representando o grupo de pesquisa e não só o programa, e também o programa de pós-graduação. Nós vamos abrir o nosso evento, oficialmente, com a exibição de um videoclipe que é muito significativo para o tema central, que é esse
esse momento de reflexão pré, pós e talvez até numa contínua reflexão sobre o momento pandêmico, o momento desse momento histórico, né, que em diversos ciclos da história, a civilização, o planeta, planetariamente, foi acometido, né, por pestes, por doenças, por contaminações, e incrivelmente no século de tecnologia de avanços, nós estamos ainda nessa reverberação desse sofrimento com as consequências da Covid-19. Então, as religiões não ficariam de fora, no campo das religiões, as artes não ficaram de fora, a mídia não, a fé, a crença, a devoção. Esse clipe ele foi gravado na cidade vazia. Acredito que a cidade queria comunicar algo, não é? A cidade como um espaço de ocupação, queria se relacionar, queria a presença de seus filhos, de suas filhas, de seus membros, dos transeuntes. Foi gravado aqui, na Ponte da Boa Vista, um local emblemático construído pelos holandeses, 1634, e nós vamos abrir o nosso colóquio com essa temática oficial, muito reflexivo, com o clipe Nas Terras da Gente. Atravessei a ponte da Boa Vista, lembrando das histórias do holandês, sentindo o cheiro doce da maré seca, cantarolando sons do dia de reis. Atravessei a ponte da Boa Vista, lembrando das histórias do holandês, sentindo o cheiro doce da maré seca, cantarolando sons do dia de reis. Em cada prédio traços de uma cultura interior das nossas recordações. Mamãe contava, tinha mula sem cabeça, pé de manga, malassombro lá debaixo do coité. De madrugada, grito de porco sangrando, copo de cachaça fresca pro caboclo festejar. Sarapatel, carrapateira, mandioca, genipapo, milho verde, coco de catolé. Sou de Pernambuco, sou das brenhas do interior. Estou por aqui, estou pra ser cantador. Sou de Pernambuco, sou dos cafundó do mundo, estou por aqui, sou trabalhador.
Bom, com essas imagens da nossa cidade, né, do nosso clã, da nossa tribo pernambucana, nordestina, que nós carinhosamente nos colocamos à disposição aí para essa jornada do quarto colóquio do nosso grupo de pesquisa Identidades, Religiões e Diálogo, com o nosso coordenador, professor Drance, a condução aí da manhã. Drance, é contigo. Bom, depois dessa... Alô? Depois dessa Tranquilo. abertura que tivemos com o clipe cantado por nosso amigo pesquisador, professor Silvério Pessoa, convidamos agora o professor Péricles Andrade, para proferir uma palestra de abertura desse nosso quarto colóquio do grupo de pesquisa. O professor Péricles Andrade é doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, realizou pós-doutorado em Sociologia da Cultura pela UFPE e é professor associado 4 da Universidade Federal de Sergipe. Docente no Departamento de Ciências Sociais, do Núcleo de Graduação em Ciências da Religião, dos programas de pós-graduação em Sociologia e Ciências da Religião. E o professor Péricles tem desenvolvido e orientando pesquisas sobre religião e mídia, ensino religioso, laicidade e catolicismo público no Brasil. Professor Péricles, seja bem-vindo ao nosso colóquio, ao nosso quarto colóquio. Desde já, agradecemos muito a sua participação, o aceite em contribuir com esse evento que já está na sua quarta versão de atividades sistemáticas que nós realizamos a cada período. Passo a palavra para você e apresentar mais outras coisas acerca da sua vida acadêmica e a sua palestra, não é, com o título que você escolheu. Bom dia a todas, a todos e a todas. É uma satisfação estar neste colóquio, juntamente com um irmão de pesquisa e um parceiro, que é Silvério Drance. Infelizmente, estamos ainda dentro dessa caixa, esperamos que futuramente possamos estabelecer interações face a face e não intermediada por um equipamento. Então, é uma satisfação muito grande poder falar para vocês. A proposta de comunicação desta manhã é justamente a ideia de pensar politicamente a publicização da religião no Brasil, especificamente da religião católica, que é diríamos, o foco de pesquisa nos últimos 4 anos. Eu, durante um bom tempo, realizei pesquisa sobre o ensino religioso, continuo realizando e ministrando, inclusive, aulas sobre a questão do ensino religioso, mas as minhas preocupações mais recentes estão, sobretudo, focadas na questão do regime de laicidade no Brasil e a presença pública das religiões, e mais recentemente, por conta da pandemia de Covid-19, eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre os posicionamentos públicos do catolicismo durante a pandemia de Covid-19, pesquisas que vêm sendo realizadas com parcerias de outros investigadores, em particular com Marcelo Camussa e Emi Sucena, da Federal de Juiz de Fora, e Flávio Sofiati, da
Federal de Goiás. E, por conta disso, também as minhas orientações aqui no programa de Ciência da Religião estão voltadas para essa temática. Inclusive, nesse momento, eu oriento o Ronaldo Salles, que é um pesquisador que faz uma investigação sobre a cidade de Nossa Senhora do Socorro, que é uma cidade que é administrada por um padre católico. Eu vou utilizar 2 cenas para a gente começar a refletir sobre essa presença pública do catolicismo, e digamos que eu teria duas perspectivas para a gente dialogar nessa manhã. Primeiro, uma dimensão mais teórica, de situar esse debate no âmbito da sociologia e da ciência da religião, e, sobretudo, utilizar algumas cenas enquanto escopo, enquanto demonstrativo dessa presença pública do catolicismo, com ênfase na questão da pandemia de Covid-19. Eu vou pedir licença a vocês para exibir uma pequena passagem de um vídeo que circulou bastante aqui nas redes sociais em Aracaju. Eu vou, inclusive, deixar o meu microfone no mudo para não ter interferência, e vou exibir uma parte do vídeo, e a partir dela nós vamos começar a exposição mais teórica. Não, temos que agir. Temos que agir. Até quando isso vai continuar? Os filhos de Deus não precisam ficar calados esperando só que Deus faça um milagre, não. Temos que agir. Temos que agir. Até quando isso vai continuar? Vir à missa é um direito, e é um direito essencial, porque se a religião não for mais essencial, fecha tudo para o resto da vida. Nós precisamos vir à igreja tanto quanto precisamos fazer a nossa feira. Ou talvez até mais. Talvez até mais. Até quando vamos aguentar isso? É o regime comunista chinês que já está se implantando? Já não basta ter chegado a doença que os chineses fabricaram no laboratório? Já não basta a peste chinesa estar matando o povo? Ainda por negligência, incompetência dos políticos está morrendo mais gente, sem necessidade? Estamos sendo proibidos até mesmo de dizer, olha, se tomar tal remédio, você se previne. O remédio, vocês sabem qual é, né? Aquele que começa com I e termina com INA. Não posso dizer não, porque senão alguém pode me prender. Mas não vai prender não, eu sou peixe pequeno. Talvez prendesse se eu fosse o arcebispo. Mas eu nunca vou ter uma mitra na cabeça, que eu sei disso. Então vou ter medo de quê? Eu tenho que ter medo de ver o meu povo se acabando e eu ficar omisso. Isso eu tenho que ter medo, do pecado da omissão. E esse pecado eu não quero levar no dia que Nosso Senhor me chamar e for me julgar. Esse eu não quero levar comigo. Eu sei que muita gente, além das fronteiras de Laranjeiras, nos acompanha neste momento e nos ouve neste momento. Espalhe a ideia. Se a partir de segunda-feira a gente não puder ter acesso à igreja, vamos começar a obediência civil. A desobediência civil. Sei lá, a gente vai de improviso pelas redes sociais, daqui a meia hora esteja em tal lugar. A gente arma o altar no meio da rua e celebra ali. Até quando a gente vai ter que engolir isso? Nem na peste negra que assolou Milão no século XVI, no tempo de São Carlos Borromeu, isso aconteceu. O povo não ficou sem missa. O povo não podia entrar na igreja, mas o bispo mandou botar os altares na calçada, na lateral, numa praça, mas desde que o povo tivesse acesso a Deus. A igreja é o último refúgio dos pobres. Quando as coisas apertam e os políticos cruzam os braços e se fecham nas suas mansões e seus apartamentos chiques, os pobres vêm a nós. Os pobres vêm a nós. Pobre que não tem condição de pagar psicólogo, vem desabafar nos ouvidos do padre que não cobra nada. Até quando nós vamos aguentar isso? Reajam.
E quando for na próxima eleição, tenha juízo para saber em quem você vai votar. Porque o ditador de Aracaju não merece mais o voto de seu ninguém para o resto da vida. Que se exploda a carreira política dele. Que se exploda a carreira política de deputados e senadores que são coniventes com esses desmandos. Na hora de pedir voto, todo mundo chega na festa de padroeiro fazendo cara de santa puta. Mas agora, na hora que a gente precisa de Deus, esse povo fica atrapalhando a vida da gente. Ai, meus ouvidos imaculados, o padre falou isso. Falei, se precisar eu repito. Porque a indignação já chegou a um ponto que a gente não aguenta mais. O povo está sofrendo, o povo está perdendo emprego, o povo está passando fome. Até quando? Eu não vou dizer para o meu povo, fique em casa. Isso seria eu estar com a cabeça nas nuvens e fora da realidade. Não tem como ficar em casa. Não tem como ficar em casa quem precisa ir para o rio ou para a maré, pescar alguma coisa e sair de porta em porta vendendo seu produto, porque senão não tem como pagar o gás, não tem como pagar a água, não tem como pagar a luz. Eu não vou cair nunca nessa história do fique em casa. Nem eu fico em casa. Que Deus tenha piedade de nós, que São José rogue por nós, para que esses dias de angústia passem e que a peste chinesa, porque esse é o nome da doença. Ah, tem uma variante brasileira, mas o pai e a mãe são da China. Peçamos a intercessão de São José, para que a peste chinesa seja vencida, apesar dos ditadores que comandam o estado de Sergipe. Padre Francisco Souza, bênção final da missa transmitida pelo YouTube, cidade de Laranjeiras, cidade histórica, meu amigo Silvério conhece bastante, localizada a 23 quilômetros de Aracaju, paróquia Nossa Senhora, paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Uma cidade histórica aqui, bastante tradicional. A segunda cena, que eu não vou passar, vou apenas colocar a imagem, aconteceu em 21 de maio de 2020. Essa missa que eu acabei de transmitir, de passar uma pequena passagem, ela aconteceu em 25 de maio, de março de 2021. Essa imagem icônica, é a reunião do presidente Jair Bolsonaro com lideranças católicas, deputados, senadores, chamada bancada católica, religiosos e empresários do setor das TVs e rádios católicas. É a segunda cena, que eu vou me basear, sobretudo, para as nossas contribuições do ponto de vista empírico. Então, o que a gente viu no final da missa, na celebração do padre Francisco Souza, está associado ao que nós chamamos de publicização da religião. Nos últimos anos, evidencia-se no Brasil um recrudescimento religioso de ocupação da esfera pública, quadro diferenciado da antiga ocupação promovida pelo catolicismo hegemônico, agora marcado pela competição entre as religiões e articulações múltiplas com as instituições públicas. Os grupos religiosos adentram ao espaço público utilizando recursos do mercado, da política e da mídia. Nesse sentido, os segmentos de ultradireita e conservadores formam alianças com igrejas e agentes religiosos de mesma extração ideológica, apoiados por redes midiáticas de tendência direitista. Por um processo de pressão e contra-pressão, a inserção de agentes sociais religiosos no espaço público não necessariamente aumenta o poderio normativo da religião. A hegemonia do religioso, na determinação de comportamentos e ações individuais e coletivas, provoca também a reorganização de grupos não religiosos, podendo, inclusive, aprofundar percepções laicizadas. O romper de forças laicas e movimentos identitários organizados no cenário público desde a Constituinte de 1988
na conquista de direitos e garantia de políticas estatais de reconhecimento, despertou uma poderosa reação de enraizamento religioso, até então apolítico, que passou a usar a sua pujança e representatividade na população instrumento de poder. Então, de certa forma, nós temos no campo religioso, sobretudo nesse imenso campo cristão de quase 80% da população brasileira, constituído por católicos e evangélicos, podemos dizer que nós temos uma disputa interna pela hegemonia, sobretudo no campo político, sobretudo quanto à sua capacidade de articulação na esfera pública. Mas nós temos também uma série de tensões, que aí desse ponto, como diria o próprio Bourdieu, há uma união das diferenças, nas quais nós temos observado articulações entre os católicos e evangélicos, sobretudo com tendências de extrema-direita, que estão hoje numa polarização com os chamados movimentos identitários, que são movimentos que reivindicam, sobretudo, a manutenção ou ampliação de conquistas com relação a uma série de temáticas que começaram no governo Fernando Henrique Cardoso a partir de 2002, a partir de 95 no Brasil. Então, algumas questões nos levam a refletir sobre essa publicização da religião no Brasil, primeiramente porque vemos uma irrupção de mobilização política de grupos religiosos, porque observamos identidades religiosas desprivatizadas, que rompem os umbrais da esfera privada e adentrando a esfera pública com diversas estratégias de mobilização e ocupação, o que estaria falhando no funcionamento das instituições sociais e políticas para provocar, mas também dar lugar à referida desprivatização religiosa, porque isso seria indicativo de uma falha, também uma outra questão. E para quem? E quem são esses grupos e o que querem, afinal? Essa publicização, sendo algo mais da ordem da emergência de novos contentadores religiosos e ocupação de espaços públicos, de visibilidade, reconhecimento e reparação, suscita disputas sobre as regras dessa entrada ou ocupação. Não à toa, todos esses processos têm crescentemente sido cercados de polêmicas e debates, com a percepção da presença e demandas dos novos atores saindo da penumbra e abrindo caminho na agenda principal do debate das novas e velhas democracias. Do ponto de vista teórico, de diagnóstico dessa realidade, nós estamos adotando, nas pesquisas que têm sido realizadas, principalmente em parceria com Marcelo Cambuça e Emerson Senna, a noção de pluriconfessionalidade, entendida aqui como um consórcio entre católicos e evangélicos, visando reforçar e justificar a sua presença pública, sem questionar ostensivamente a laicidade do Estado. Então, essa é uma noção do sociólogo mexicano Roberto Blancarte, que trata dessa questão na América Latina, sobretudo quanto às transformações da presença religiosa no espaço público nesse continente. A atuação das lideranças e instituições religiosas serão, nesse sentido, também percebidas na pesquisa que nós temos realizado, a partir da perspectiva de religião pública do sociólogo português José Casanova, que tem questionado as teses da secularização, aliás, teses já bastante questionadas, até mesmo pelo próprio Peter Berger, antes da sua morte em 2017, que designava a religião, a esfera privada, como lugar próprio e que as tradições religiosas teriam se tornado públicas em dois sentidos. Então, como diz o próprio Casanova, ganham publicidade como objeto de atenção de vários públicos através dos meios de comunicação, através da esfera política, e colocam-se na arena política pública enquanto forma de contestação moral e política. Então, o que a gente tem observado é essa desprivatização do religioso e uma repolitização da esfera religiosa e moral e de normatização das esferas públicas, econômicas e políticas. Tem um elemento muito interessante, porque que viria, de certa forma, na perspectiva de uma novidade, sobretudo nas últimas 3 décadas, é o fato de que as religiões desafiam a privatização
não para defender suas ideias tradicionais em público, mas sim para participar da disputa pela definição das fronteiras modernas entre o público e o privado, entre legalidade e moralidade, entre família, sociedade e Estado, entre Estado, nação, entre civilização e sistema mundial. Então, esses processos, e aí nos traz diretamente a situação do nosso regime de laicidade, no qual o nosso processo de diferenciação das esferas sociais, tema clássico da sociologia weberiana, no início do século XX, a famosa teoria das esferas sociais, do Weber, sobretudo da autonomia das esferas sociais, mas que, no caso do Brasil, o nosso processo de diferenciação, similar a alguns países da América Latina, implicou em complexos jogos simbólicos e políticos. O dentro e o fora dos campos religiosos específicos se encontram afetados por formas institucionais de relação com o Estado, de modo que as dinâmicas internas aos campos religiosos não podem ser pensadas sem as conexões com as esferas social e política. Então, nesse sentido, o próprio Blanquart, quando desenvolve a concepção de pluriconfessionalidade, é uma negativa da própria existência da laicidade, né? Diríamos, um conceito negativo. E muitas pesquisas têm sido realizadas, e obviamente com a ascensão desses grupos nas últimas 3 décadas, sobretudo, tem se colocado muito a ideia de que, em termos de laicidade, a neutralidade do Estado no Brasil é mais um ideal do que uma realidade. A nossa separação entre Estado e as religiões, ao invés de mudanças nas formas de legitimação das instituições políticas, na verdade é mais um sistema de separação. Não há um questionamento do papel das religiões na sociedade e, sobretudo, das instituições religiosas na definição das políticas públicas. Então, isso são as teses do Roberto Blanquart. Isso implica que boa parte dos regimes políticos na América Latina, e o caso do Brasil não é diferente, inclusive até mesmo nos partidos de esquerda, o centro-direita, ou o centro-esquerda, ou centro-direita que estejam no poder, no qual boa parte desses regimes tem se sustentado aberta e veladamente a partir de autoridade religiosa ou de algum tipo de releitura do poder sagrado. E, nesse aspecto, isso tem constituído, ao longo dos processos históricos, e no caso do Brasil, a partir de 1891, com a nossa primeira Constituição Republicana, que estabelece essa separação, implica um regime de laicidade que institui uma discriminação positiva de parte do Estado com a Igreja Católica e que, aos poucos, a partir de todo um conjunto de ações que as igrejas evangélicas e suas lideranças terão, sobretudo nas últimas 3, 4 décadas, você vai ter uma polarização interna, fazendo que se institua esse regime de pluriconfessionalidade do Estado brasileiro. Então, toda essa tensão de composições, de polarizações, não implica um questionamento da presença pública ou da desprivatização das religiões no Brasil. Os agentes religiosos procuram alianças, desenvolvem estratégias junto aos poderes públicos, tanto executivos quanto judiciários, mas também na esfera midiática e na esfera econômica, na esfera de mercado. Então, nós temos 2 regimes de verdades que percorrem essas tramas: o da tradição, que acentua, diríamos, tonalidades de sincretismo e diferença, mas a gente tem também o discurso de um questionamento dessa tradição entre comportamento de atores religiosos, ora engendrando cosmologias imaginárias religiosas em esferas sociais, como da política, da economia, da sexualidade, ora com o trabalho de cosmologia imaginária dessas esferas seculares para dentro do domínio religioso. Então, a gente tem no Brasil um amplo debate que envolve questões identitárias, LGBTQ+, feministas,
com relação a questões de reprodução humana, eutanásia, casamento homoafetivo. Então, você tem uma série de temáticas que eram muito pertinentes e oriundas do âmbito da esfera religiosa, e essa esfera religiosa tem levado esses discursos, esses comportamentos, como uma espécie de normativo, principalmente a partir da ascensão de grupos LGBTQ+, e feministas, a partir do governo Fernando Henrique em 95. Então, você tem, como já falei, essa polarização, então, mas isso não implica um questionamento da presença das religiões na esfera pública. Ao longo do século XX, você tem a presença de grupos religiosos no Brasil na esfera pública, a Liga Católica, em 34, a Ação Católica, em 35, o Partido Democrata Cristão, que vai ser criado em 45, toda a resistência popular durante a tutela militar de 64 a 35 pela Igreja, pela Igreja Católica e também grupos evangélicos, a chamada teologia da libertação, além de os próprios posicionamentos das alas conservadoras católicas ao longo do regime militar. Então, mais especificamente, entre 90 e 2010, você tem essa ampliação da arena política, e aí vale ressaltar que essas articulações, essas alianças dos grupos religiosos, que hoje, não toda, mas uma parte está apoiando os grupos de direita, né, os grupos políticos de direita, mas essas lideranças, inclusive até mesmo conservadoras, já estiveram também apoiando, dando suporte ao governo de centro-esquerda, como aconteceu no governo Lula e no governo Dilma, a partir de 2013 até 2016. Então, nos últimos anos, você tem justamente essas tensões. Então, você tem, inclusive, essas tensões, como eu falei, a partir dessa aproximação do Estado brasileiro com os movimentos sociais ligados aos coletivos identitários. Então, você tem grupos e lideranças ocupando postos no aparelho estatal, influência nas políticas públicas na área de saúde, direitos sexuais, reprodutivos pelos citados coletivos, e os temas que antes estavam já resolvidos, de certa forma, do ponto de vista legal, passam a compor a agenda política. Temas como descriminalização do aborto, união civil homoafetiva, criminalização da homofobia, inclusão de cirurgia de readequação sexual entre os serviços do Sistema Único de Saúde. Então, essa é a nova configuração no campo político, que vai instituir novas tensões entre os coletivos religiosos tradicionalistas, coletivos religiosos liberais, coletivos identitários, inclusive alguns com caráter laicista, e o próprio Estado, ou seja, a ocupação desse Estado. Então, essas questões todas, elas eclodem nas eleições, sobretudo presidenciais de 2010, 2014 e 2018. Então, na disputa entre Dilma e Serra, em 2010, a questão dos temas ligados a essa agenda moral e sexual já começam a aparecer com mais ênfase. Em 2014, na disputa entre Aécio e Dilma, também isso também aparece. E em 2018, isso chega ao seu ápice com a polarização entre Jair Bolsonaro, Lula, depois Haddad, sobretudo, toda a construção discursiva que foi feita a partir do slogan da campanha de Jair Bolsonaro, Deus acima de tudo. Então, essa situação que a gente vive hoje, ela eclode justamente na pandemia de Covid-19, que a gente tem observado que os posicionamentos religiosos têm sido mais posicionamentos políticos do que necessariamente posicionamentos teológicos. Então, compreender o espaço público brasileiro através desse vetor religião na cidade, na sua complexidade, é vê-lo como um campo de interação, debates e disputa entre interesses sociais, políticos, religiosos e corporativos. Nessa arena discursiva, funciona a interação de projetos referentes a direitos sociais, políticos e civis, tanto das minorias quanto das maiorias sociais,
dentro dessa dinâmica, nos meios de comunicação social de massa e eletrônicos, que são elementos de forte influência sobre o espaço público, a religião faz-se fortemente presente. Evangélicos, pentecostais e católicos carismáticos, midiáticos, predominam em canais e programas religiosos que multiplicam e diversificam-se, absorvendo linguagens e tecnologias modernas, combinando antigos bens simbólicos com o estilo da modernidade capitalista. Nos meios políticos, a atuação institucional intensifica-se. Frentes parlamentares evangélicas na Câmara Federal e nas câmaras estaduais ocupam comissões, encaminham projetos, negociam o varejo político. Nos meios sociais urbanos, as grandes marchas e mobilizações em massa, lideradas por evangélicos e católicos, procuram traçar sobre o território público. No atacado no varejo, as igrejas pentecostais e neopentecostais são atores extremamente ciosos de seus interesses simbólicos e materiais. Então, a presença, digamos, diferenciada, desigual das religiões no espaço público e dos grupos laicos identitários exige uma percepção analítica que detecte mecanismos de poder, de submissão, discriminação, verbalização de preconceitos, mas também a produção de novas sociabilidades, invenções e significados para a vida social e política. Então, nesse ponto, eu diria que é a partir dessa presença legitimada por uma tendência bastante recorrente no campo católico brasileiro, que nós vamos ter essa situação similar a Laranjeira, Sergipe, em 25 de outubro de 2021, e a reunião realizada em 21 de maio de 2020, através do canal da TV Brasil, que é uma emissora, inclusive, estatal. Então, o que a gente vai observar é justamente o que nós chamamos de campo católico midiático na pandemia de Covid-19, e nesse aspecto a gente vai observar no âmbito do catolicismo uma controvérsia pública, ou diversas controvérsias públicas, envolvendo segmentos católicos oficiais, no apoio ao governo Bolsonaro, e também as reações despertadas com relação a como a pandemia de Covid-19 passa a ser compreendida e como isso vem sendo veiculado nos espaços midiáticos, considerando que os dois exemplos, as duas cenas que eu estou aqui citando, aconteceram em espaços midiáticos. No canal da paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus, de Laranjeira, Sergipe, e no canal oficial da TV Brasil, em emissora estatal. Então, na verdade, você tem um imbróglio nesse campo midiático, institucional, uma guerra de Deus no sentido weberiano, com todos os seus pluralismos, divisões e valores do mundo em conflito, e que leva a perguntar sobre as incidências políticas religiosas do catolicismo sobre a cidade e o espaço público. Então, nosso esforço nesse momento é mapear analiticamente essas notas e pronunciamentos oficiais. Então, estamos na fase de coleta desses dados, mas já temos algumas situações. E a primeira situação analisada foi essa de 2020, em 21 de maio, nesse encontro virtual, intermediada pelo líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, com a Frente Parlamentar Católica. Então, como eu falei, essa reunião foi pública, foi transmitida por redes sociais do Planalto, pela TV Brasil, e o grupo, é um grupo bem amplo, solicitou mais acesso ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a Anatel e a SECOM do governo federal. E, sobretudo, além das pautas com relação à aprovação do aborto pelo STF, e uma discussão a favor da educação da vida humana, da promoção de valores cristãos, a reunião também vai ser marcada, e obviamente que isso chamou bastante atenção, pelo esforço de criação da Secretaria Nacional da Família,
no próprio Ministério da Educação. Essa é uma reivindicação das lideranças católicas. Mas a grande questão que se colocou foi que as emissoras católicas ofereceram as emissoras de rádio e TV ao governo federal, naquilo que é chamado, no espaço da comunicação, de mídia positiva. Então, as emissoras estariam dispostas a divulgar as ações do governo na pandemia do novo coronavírus, e, em troca, poderia ser ampliado a participação do governo federal nos anúncios publicitários das estatais e outorgas na rede de comunicação católica, tanto de rádio como de comunicação. Então, essa webconferência, ele colocou uma discussão interna no catolicismo muito emblemática, e aí você tem, obviamente, uma tensão envolvendo o grupo que participou dessa webconferência, que é um grupo ligado aos carismáticos, sobretudo, e digamos, a dimensão de direita do catolicismo brasileiro. E aí você começa a observar uma guerra de notas e pronunciamentos, colocando em evidência esse reposicionamento da Igreja Pública, Igreja Católica, na esfera pública do Brasil, e uma disputa com relação a quais seriam as vozes legitimadas de atuação nessa esfera pública. Então, algumas questões elas são emblemáticas para a gente entender essa situação, tanto envolvendo o padre de Laranjeiras, o padre Francisco Souza, como também os participantes dessa webconferência. Então, algumas questões norteiam o nosso debate. Quais coletivos católicos teriam legitimidade para se posicionar na esfera pública brasileira, especificamente na dimensão midiática? Quais são os agentes e porta-vozes especializados, investidos de poder institucional ou não, capazes de responder por meio de práticas e discursos necessidades próprias a grupos sociais determinados do catolicismo público no Brasil? Seriam os coletivos conservadores representados na reunião do dia 21 de maio? Seria a CNBB? Seriam as dioceses? Seriam as congregações católicas? Seria o padre Francisco de Laranjeiras, Sergipe? Quem tem legitimidade e quem pode falar em nome dessa instituição religiosa? Então, diante dessa webconferência, você tem uma série de posicionamentos. A CNBB, logo em seguida, em 30 de abril, ela se pronuncia, ela participa de um pacto, de um documento chamado Pacto pela Vida, Manifesto Pacto pela Vida pelo Brasil, que defende, sobretudo, a democracia, a justiça e a paz, mas, no caso da Igreja, ela defende a sua doutrina social e o Estado democrático de direito. E aí, depois, uma série de posicionamentos, porque, obviamente, isso foi bastante explorado no espaço midiático, com nota da CNBB, nota dos redentoristas, nota da própria TV Pai Eterno, que, inclusive, participa desse debate, os jesuítas, que são responsáveis pela rede século XXI, a própria Renovação Carismática também se posiciona, e, obviamente, que os participantes dessa reunião, sobretudo o Eduardo Bovet, o padre Reginaldo Manzotti, o bispo de Curitiba, começam a tensões nas redes sociais com fiéis, com políticos, com opositores e com apoiadores. Então, nesse sentido, a própria CNBB realiza uma reunião emergencial para contornar a situação, e é interessante porque, e aí eu já vou para as minhas considerações finais, e a gente pensar aqui algumas questões, esses conflitos e a movimentação do catolicismo público no Brasil nos lembram uma boa lição gramsciana, ainda que seja necessário reinterpretá-la, para entender as tensões internas de instituições religiosas que no mundo moderno pandêmico é válida. Toda religião, inclusive a católica, pelos seus esforços de permanecer superficialmente unitária, a fim de não fragmentar-se em igrejas nacionais
e estratificações sociais, é uma multiplicidade de religiões distintas, frequentemente contraditórias. Há um catolicismo dos camponeses, um catolicismo dos pequenos burgueses e dos operários urbanos, um catolicismo das mulheres e um catolicismo dos intelectuais, também este variado e desconexo. Embora o texto de Gramsci seja um pouco mais antigo, mas a gente precisa atualizar essa perspectiva de entender o catolicismo enquanto essa constituição de religiões distintas, embora, como diria o próprio Bourdieu, dentro de um nomos, dentro de elementos comuns que os unificam. A partir dos posicionamentos e adesões diversificados em relação ao governo Bolsonaro e suas medidas em relação à pandemia de Covid-19, evidenciamos os diferentes catolicismos que convivem no interior da instituição. Diante do exposto, o que observamos em tempos de pandemia é uma disputa pública de posições entre a ala carismática e a ala das pastorais sociais. Essas divergências são explicitadas na postura pública da CNBB, que, apesar de dividida entre os diferentes catolicismos, ainda assume publicamente posições mais próximas das tendências radical e reformista em detrimento da tradicionalista e modernizadora conservadora, de alguns setores que controlam parte da mídia católica no Brasil, predominantemente composta por grupos ligados à tendência modernizadora conservadora. Com esses marcos teóricos e a exposição compreensível das controvérsias do catolicismo midiático constitucional, em especial da web conferência de maio, indicamos que há disputas sobre quais coletivos católicos teriam legitimidade para se posicionar na esfera pública brasileira, especificamente na sua dimensão midiática, reposicionam os atores em campos opostos. Os agentes e porta-vozes especializados, tais como a CNBB, as dioceses, as paróquias, as congregações religiosas, de posse ou não do trabalho religioso acumulado no trabalho religioso necessário, investido de poder, mostram-se capazes de responder por meio de práticas e discursos, mais ou menos, a necessidades próprias de grupos sociais determinados dentro e fora da instituição. No complexo campo católico, o que ainda parece indeterminado são as maneiras de adaptação, acomodação e relação entre os distintos agentes e porta-vozes dos principais segmentos institucionais e os rumos das relações de poder no campo político brasileiro. Todavia, a radicalização do discurso de apoio ao governo parece encontrar limites dentro da instituição, tanto em termos de contraponto teológico, quanto em termos de políticos emitidos por congregações religiosas e pela CNBB. Então, para finalizar, eu deixo 6 questões para a gente pensar essa desprivatização do religioso e essa religiosização do campo político. Primeiramente, a necessidade de compreender a presença pública das religiões, sobretudo quanto à ampliação do papel dessas nas sociedades e das igrejas na definição das políticas públicas. E aí, isso tem levado uma série de debates se a presença das religiões e das suas lideranças, sobretudo aquelas que assumem discursos mais reacionários e, sobretudo, não inclusivos, se isso coloca em xeque a própria constituição de uma democracia tal como a brasileira. A segunda questão, o segundo desafio heurístico, que está nesse gradiente de pensar politicamente a religião, precisamos ampliar o debate sobre o papel das religiões e na sociedade e, sobretudo, na definição das políticas públicas. Essa cena da religião pública reúne e dispersa elementos que têm em comum uma radical transgressão do arranjo moderno de separação, envolvendo atores religiosos e não religiosos em jogos relacionais, nos quais está sempre em causa não a legitimidade desses arranjos institucionais legais, mas também a própria presença da religião em cada um desses casos de transgressão. Então, é preciso entender esses processos, a gente entender que não há um processo único, mas você tem, obviamente, uma dispersão com as suas especificidades, mas, sobretudo, com uma presença bastante marcante das lideranças institucionais religiosas nesse arranjo, ou até mesmo na tentativa de quebrar esse arranjo de separação entre Estado e religião.
Mas, por outro lado, é preciso pensar, e o terceiro elemento, a porosidade do nosso sistema político em absorver certas estratégias e intervenções do mundo religioso. Então, é importante observar que as religiões têm incorporado práticas, discursos do universo político, mas ao universo político também tem se levado práticas e discursos oriundas do campo religioso. Diagnosticar as formas de construção da relação de religião e política a partir da pluriconfessionalidade do Brasil, com ênfase, sobretudo, na compreensão desse ativismo público religioso nos últimos anos. Analisar a publicização do religioso ao longo dessa crise que a gente vive, a partir da Covid-19, discutindo como as tensões de saúde e economia, por exemplo, no âmbito da esfera pública, estão sendo pautadas por lideranças religiosas, sobretudo quando o Estado tem impedido certas plataformas religiosas e os agentes políticos têm destacado os benefícios dessas articulações. Então, o que aproxima o padre Francisco de Laranjeiras com as lideranças católicas midiáticas no Brasil é essa perspectiva de que é preciso estabelecer articulações, caso seja possível, mas também estabelecer distensões e conflitos com alguns grupos políticos. Foi o caso que nós vimos quando o padre de Laranjeiras classifica o governador do estado como comunista, quando ele reivindica a liberdade de abertura da igreja, mas, sobretudo, conclama a população para a desobediência civil, que é uma ação tipicamente oriunda do campo político. Então, eu agradeço a vocês mais uma vez pelo convite e passo a palavra para o professor Glenci Elias, nosso anfitrião. Ok, professor Péricles. Sua fala traz muitas questões que, de fato, nos faz pensar. E, desde já, claro, agradeço por essa contribuição, por essa partilha, não é, do que você vem pesquisando, junto com outros colegas. Você nomeou alguns deles aqui, como Camussa, não é? E vasculhando, evidentemente, todo esse espaço, hoje, de pertencimento religioso, que a gente sabe que esse pertencimento não fica apenas restrito a um pertencimento fixo, né? Em que as pessoas vão se encontrar e se alimentar da sua relação, não é, com o sagrado e com tudo que as instituições oferecem, não é, a essas pessoas. Mas a gente sabe de todo um lastro, não é, que sai, evidentemente, desse espaço muito tradicional e se arvora, evidentemente, a um contexto mais amplo, né, como você bem coloca, quanto não é a ampliação para fora, vamos dizer assim, do templo, não é? Parece que para as religiões a salvação hoje não está mais nos templos, mas para fora dos templos. Isso porque encontrou, evidentemente, como você diz, novos espaços. Eu ficaria até me perguntando se, nesse contexto atual que nós estamos vivendo de sociedade e contexto na qual ela está, a questão da religião com essa descoberta desse plurespaço agora de participação, sobretudo por causa, evidentemente, não é, do espaço midiático, né, do espaço das redes sociais, do espaço, não é, dessas ferramentas em que, de fato, a gente se comunica mais rapidamente, diferentemente, e atinge mais pessoas, se ficasse restrita apenas ao espaço físico do templo, não é? Desses lugares pequenos que a gente se encontra e faz a roda de diálogo, mas hoje a questão não está mais, de fato, aí enquanto força. E aí as religiões, me parece, pelo que você coloca, em termos do que você intui, tomam um novo fôlego, não é? Para dizer assim que esse novo fôlego faz com que a gente continue, de alguma maneira, não só existindo, mas até mantendo a nossa luta pela hegemonia.
hegemonia tanto do espaço especificamente de campo, como o religioso, como também não é, a hegemonia, ou pelo menos a influência até mais forte ainda, para um espaço extra-campo religioso, não é? Influindo na política, influindo na economia, influindo na cultura mais geral, não é? Se utilizando de uma série de possibilidades. E aí a gente diz assim, poxa, a religião, de fato, não é? E as suas diversas expressões institucionais, clássicas ou tradicionais ou não é? De fato não morreu. Então, elas estão aí tão forte, tão mais ferozmente, como dizia o próprio Peter Berger no texto sobre dessecularização, do que em tempos do passado, não é? Mas é claro, há um know-how, que a gente poderia dizer assim, novo para as religiões, que são exatamente esses espaços. E aí, como você diz, a pandemia deixou isso muito bem claro, não é? Só para fechar aqui essa fala que eu faço a partir da sua, e depois o Silvério, a Júlia, a Adriana e outros que estão nos ouvindo e quiser postar, de fato, suas questões, sua pergunta, possam, de fato, fazê-la, não é? Diria que, de fato, esse espaço, esse novo espaço em que as religiões disputam, e bastante de forma acirrada, ficou, né, patente aí, ficou claro, ficou evidente com a pandemia. E essa pandemia fez com que houvesse uma descoberta exatamente disso, migrando, já que as igrejas estão fechadas, os templos estão fechados, apesar de toda a reação, né, negativa quanto a isso, mesmo em cima de uma pandemia em alta naquele momento, mas descobriu-se, espera aí, vamos migrar, vamos encontrar outro espaço, ou fortalecer os próprios espaços que talvez não tinham recebido ainda, não é, o fortalecimento, não que a pandemia veio de alguma maneira a causar, não é, a provocar. Então, tivemos um boom, evidentemente, das religiões ocupando, né, todos esses espaços midiáticos, tanto para contestar, mas também para continuar, de alguma maneira, tá certo, se relacionando com seus fiéis. Veja que hoje, em termos católicos, quantas paróquias nesse país hoje não tem Facebook? Veja que o Facebook se fortaleceu muito no tempo da pandemia, no caso, falando das paróquias, mas isso também aconteceu com, não é, outras expressões religiosas do campo cristão, como o próprio mundo do protestantismo também, né? Facebook, e se espalhou o Facebook, missas transmitidas, cultos transmitidos pelo Facebook todo final de semana ou toda semana, reuniões acontecendo pelo Google Meet, etc, etc. Então, de repente, um novo espaço. Mas aí tem uma questão de fundo, que aí talvez você poderia, depois da fala de outros colegas, contribuir com mais alguma reflexão, que é exatamente a repercussão disso na reconfiguração da identidade religiosa, sabe? Porque uma coisa é a identidade religiosa na sua expressão em termos de vivência dentro do templo e dentro das diversas formas pequenas de organização, de reunião, espaço físico, como dizer assim, propriamente dito. E outra coisa é, de fato, essas expressões religiosas agora num espaço, não é, midiático, com uma diversidade enorme, não é, de lugares diferentes, Facebook, Google Meet, WhatsApp, etc. Então, como é que isso rebate, né, na questão da identidade? Ela mantém-se, por exemplo, a identidade católica, né? Ela não se reconstrói, ela não se questiona, ela não tem dificuldades, ela não tem questões, ela não se vê de alguma maneira um tanto meio que sem muita convicção, vamos dizer assim, se esse espaço realmente é o espaço de nossa evangelização, né, da continuidade do fortalecimento de nossa identidade. Ou se isso não está sendo, de alguma maneira, um destruidor ou um desmonte, uma diversificação de nossa própria identidade, que estava mais coesa naquele outro espaço mais hegemônico do ponto de vista físico, etc. e tal,
e agora a gente se vê numa grande rede difusa, espalhada, atingindo milhões de pessoas ao mesmo tempo, e o que é que a gente segura disso? O que é que a gente consegue manter, né, de nossa identidade? Bom, é uma questão que fica aí para o professor Pérez e também para a apreciação dos nossos colegas. E, mais uma vez, obrigado, professor Pérez, por suas contribuições aqui nessa, não é, nessa abertura do nosso quarto colóquio. Silvério, Júlia, Adriana, não sei se tem perguntas que vêm de fora ou questões, né, que a gente possa... Adriana, Adriana pode falar. quer falar? Depois Bom Júlia, então eu dia. falo por último. Tranquilo. Tá. Bom dia. Eu teria só uma questão para o professor. Na verdade, nenhuma questão, seria mais uma provocação, realmente. Nesse período de pandemia, eu acho que todo mundo, né, foi pego de surpresa, não só as tradições religiosas. Então, eu percebi que houve assim muitas publicações, né? Foi uma profusão, assim, digamos, de publicações tentando compreender esse novo momento. E me chamou a atenção que o doutor José Brissolinos, ele acredito, de origem portuguesa, ele fez uma análise interessante considerando o seguinte, que a despeito do que ele classifica como exceções, né, fundamentalistas, tanto no meio católico como protestante, as igrejas em geral elas cooperaram com as medidas sanitárias, mas ele faz uma ponderação que até então eu não havia lido em nenhum outro pesquisador a respeito desse momento da pandemia. Ele coloca que, na opinião dele, ficou claro também que os poderes públicos não conseguiam compreender a dimensão da prática religiosa, né? Embora não tenham hostilizado as religiões em si, no momento em que eles equipararam as práticas religiosas em geral, como qualquer outra atividade de cultura e desporto, eles revelaram, né, aquilo que eles chamam de não compreensão do fator religioso, né, no sentido de que a religião ela consagra em si mesma uma natureza gregária, né, e que não se esgota numa dimensão individual, né? Inclusive ele cita um pesquisador também, um jornalista português que também é especializado na área religiosa e investigador na área de ciências da religião. Ele cita inclusive que qualquer que seja a religião ou a comunidade, esse paradigma do coletivo, né, do gregário, ele prevalece. Ele diz o seguinte: há um corpo crente coletivo. Como pêndulo, a celebração semanal explica e reforça as redes de fé. E isso prevalece até em cenários de guerra e sobre risco de vida, né? Aí eles vão citar outros momentos da história em que de fato aconteceram situações de tanto epidêmicas como pandêmicas e que isso se manteve. Na sua opinião, isso é mais uma fala que demonstra uma não compreensão dele, ou de fato é possível a gente pensar assim, faltou esse entendimento do público em relação ao que seria a dimensão do religioso e de como seria pensar estratégias para que essa dimensão gregária não fosse perdida. Julian, tu fala primeiro, depois eu quero fazer uma colocação para Péricles e aí a gente passa a palavra para ele fazer essa geral. Bom dia, professor. Em primeiro lugar, eu adorei as provocações da sua fala. E é uma pergunta mesmo, né, que eu quero fazer. Mas é mais para essa relação dos cristianismos no campo político brasileiro. A gente percebe uma perda do espaço, não sei político, mas religioso do catolicismo nos últimos anos. Os censos do IBGE têm indicado um crescimento dos grupos evangélicos, né, e uma perda de fiéis católicos. Mas no discurso político, os católicos e os evangélicos não se diferenciam tanto assim, né? Eu queria uma fala, talvez um comentário seu, professor, sobre essas aproximações e essas diferenças
dos grupos religiosos evangélicos e católicos nesse momento de pandemia. Inclusive, retomando o questionamento da professora Adriana sobre essa necessidade do encontro gregário, né, sobre as religiões e como é que esses grupos se mantiveram próximos às determinações de afastamento, ou respeitaram, criaram alternativas para esse momento, ou de que forma eles se mantiveram próximos ao governo, às determinações mais radicais do governo, como eles se uniram, como eles tiveram um discurso muito mais próximo, grupos evangélicos e grupos católicos, ou de que forma eles se afastaram nesse momento da pandemia, dentro do discurso político. Muito obrigada. Bom, obrigado a professor Péricles, grande amigo, grande parceiro, uma brilhante exposição. Eu venho acompanhando essa reflexão de Péricles nesse decorrer da pandemia com escritos e artigos nessa relação da publicização das religiões, enfim. Eu queria fazer um comentário e falar sobre a perspectiva para 2022, no cenário, no campo religioso brasileiro e nos possíveis cenários de eleição, parafraseando um documentário que está sendo produzido pelo canal Curta, a persistência da memória, com participação de vários líderes religiosos, inclusive com Ailton Krenak, um membro do povo indígena Krenak. Eu quero falar sobre a persistência da memória de um artigo que foi lançado, tirado do ar, volta para o ar, depois foi tirado do ar, depois voltou, de 1º de novembro de 2018, e fazer essa ligação com como Péricles acredita que vai ser esse cenário de 2022. Professor José Eustáquio, ele diz o seguinte: sem dúvida, os evangélicos se transformaram em uma força política decisiva. E o nome do artigo é O Voto Evangélico Garantiu a Eleição de Jair Bolsonaro. Professor José Eustáquio, ele é doutor em demografia e professor titular do mestrado e doutorado em população, territórios e estatísticas públicas da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, lá do IBGE. O artigo, na realidade, é de 31 de dezembro de 2018. Ele faz um mapa aqui, eu, inclusive, fechei minha câmera querendo achar esse livro que detalha esse índice, e ele coloca que Jair Bolsonaro é o primeiro presidente cristão com discurso evangélico pentecostal a chegar ao Palácio do Planalto pelo voto popular. Os presidentes Café Filho era presbiteriano e Geisel, Ernesto Geisel, era luterano, mas chegaram à presidência da República por via indireta. No primeiro discurso que deu após ser eleito presidente do Brasil, no dia 28 de outubro de 2018, Bolsonaro citou Deus várias vezes e afirmou: o nosso slogan eu fui buscar naquilo que muitos chamam de caixa de ferramenta para consertar o homem e a mulher, que é a Bíblia Sagrada. Ele diz: fomos em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então foi esse o panorama. Depois o artigo cita, de forma acadêmica, brilhante, científica, o total de votos de religiosos no cenário da presidência da República. De fato, com estimativa de 58 milhões de votos, eu vou arredondar para não ser prolixo, 29 milhões de católicos votaram no presidente Bolsonaro, né? Na realidade, a maioria que votou em Bolsonaro foi católica. Porém, o percentual que se destacou no cômputo dos votos, em termos estatísticos e relação, tipo assim, média ponderada, foram os evangélicos com 21 milhões. Né? Não estou colocando as outras cifras. Os afro-brasileiros foram a grande minoria e, para nossa surpresa, em especial, depois do censo de 2019, os ateus ganharam dos espíritas e de outras denominações religiosas, votando 3 milhões no atual presidente.
Na realidade, quem deu a vitória entre os religiosos a Haddad foram os afros brasileiros, as religiões afro-brasileiras. Dentro dessa persistência da memória, dentro dessa perspectiva, sabendo que não há unidade, nem há não há uma unanimidade na realidade, né, nos segmentos religiosos, ou seja, dentro do templo existe a polarização, né, independente da denominação religiosa, como se houver a perspectiva do cenário de 2022, com um artigo, semana passada, editado pela Folha de São Paulo, dizendo que, com certeza, quem vai dar a vitória ao presidente Lula, caso seja reeleito, são os católicos, né? Haveria uma mudança de polaridade no cenário de votação. É essa a minha reflexão e essa pergunta de como tu vês o cenário 2022 entre o campo religioso e as eleições. Sou eu? Jaci? Está me ouvindo? Sim, sim. Pode Bom, algumas reflexões para a gente começar a responder. Primeira questão que Drancy coloca das identidades religiosas. Eu acho que a gente precisa sempre retomar os clássicos, e no caso o Weber é a referência basilar para a gente entender isso que Drancy está colocando, identidades religiosas. Que é uma questão que afeta muito a nossa atuação, por exemplo, no campo da ciência da religião. Como eu vim da sociologia, Drancy também, fomos colegas de doutorado na UFPE, de vez em quando a gente é chamado a atenção que a gente está entendendo a religião do ponto de vista exclusivamente social, acadêmico, de uma tradição secular. E que existe uma outra dimensão, que é a dimensão do sagrado, que no caso, para a gente é inacessível enquanto cientista social. Mas é, sobretudo, interessante pensar as religiões enquanto socio-odisseias. Bourdieu vai dizer isso, retomando o Weber. Então, as identidades religiosas, elas precisam ser pensadas sempre a partir da relação da religião com o mundo. Isso está lá na Psicologia das Religiões Universais do Weber. Só que, obviamente, isso não é não existe um único caminho. Então, você tem, e aí já o Peter Beger retoma essa discussão, né, do Osseu Sagrado e Rumbo de Anjos. Ou seja, você tem religiões que são mais fechadas para o mundo, você tem religiões com uma leitura mais ortodoxa do mundo, você tem religiões mais abertas, extremamente abertas, você tem uma religião em Goiânia, que ela não existe templo. Até hoje é uma religião evangélica com cerca de 50 mil fiéis, que assinam, que pagam dízimo, mas assinam o aplicativo do celular. Então, o pastor e a pastora, isso já foi inclusive objeto de dissertação na Ciência da Religião na PUC de Goiânia, eles celebram os cultos exclusivamente transmitidos via aplicativo. 50 mil fiéis e 50 mil pagantes. Não há presença física. Então, isso seria, segundo o Peter Beger, uma religião que adere ao mundo, adere às identidades mundanas, seculares, de certa forma. Então, como é a identidade desse fiel que não tem contato físico na celebração com o pastor ou a pastora? Mas o Peter Beger vai chamar a atenção, que, retomando o Weber, que há sempre uma capitulação cognitiva, como ele coloca, uma intermediação. Então, essas identidades religiosas, eu penso que elas são negociáveis. São negociações das lideranças e das religiões com o mundo. A Universal faz muito bem isso. Ela não adere ao ascetismo discutido lá por Weber, né, de renúncia do mundo. Ela não renuncia ao mundo, mas ela renuncia a parte do mundo. Por exemplo, o consumo capitalista, que é algo inerente à sociedade que a gente vive,
é legitimado. Então, o que a Universal faz? A teologia da prosperidade é justamente isso. E que esse discurso, inclusive, tem sido adotado nas próprias lideranças neopentecostais, de liberal economicamente e conservador moralmente. Então, eu penso que as identidades religiosas, no caso a católica, não é diferente, ela passa por negociações com o mundo. Vamos pensar a identidade do católico liberal, a identidade do católico da teologia da libertação, a identidade do católico carismático, são sempre negociações. Então, eu acho que é preciso pensar sempre essa dimensão da identidade, sempre como a construção de articulação com o mundo. E aí vai variar bastante Porque se você pegar os carismáticos, eles são extremamente conservadores, mas do ponto de vista meio de comunicação, do ponto de vista da linguagem midiática, eles são bastante modernos, é o que a gente chama de modernização conservadora. Com relação a Adriana, de fato, há uma essa crítica. Mas o esporte também não é espaço de sociabilidade? O campo artístico-midiático também não é espaço de sociabilidade? O mercado de shows, o mercado de esporte vive consequências drásticas dessa falta de sociabilidade. Então, a questão, é a minha leitura, eu não conheço o texto que você citou, mas eu não considero que houve uma postura antirreligiosa, de negação do direito de religião. O que houve foi um entendimento da reunião coletiva, da reunião, do espaço. Então as ideologias tiveram que se adaptar. Infelizmente, sem querer generalizar, boa parte das questões que você cita estão também articuladas com questões econômicas. As igrejas fechadas, e o próprio apóstolo Valdemiro falou isso muito claramente, que nenhum promotor ia fechar a igreja dele porque ia dar prejuízo para ele. Então, há uma dimensão, e aí volta para a dimensão secular, que as religiões vivem hoje, que é a discussão que Nancy colocou. Então, eu não conheço desse, mas eu penso que há sim uma dimensão, principalmente que na pesquisa a gente tem adotado a perspectiva do Mel Singer, que é um antropólogo médico americano que fala de sindemia, que a própria Fiocruz chamou a atenção. A pandemia, a Covid-19, ela é uma pandemia muito mais ligada a questões sociais, de propagação do vírus, articulado com outras doenças. Então, não é que as religiões fossem fechadas, não houve essa questão da religião sendo... não houve uma leitura de que as religiões não são importantes, que as pessoas precisavam desse apoio espiritual. Houve um questionamento da capacidade de presença coletiva das religiões, que seria um elemento de propagação do vírus. Isso sendo bem rápido. A questão que Júlia coloca das discussões políticas. Primeiramente, a gente precisa entender que esse campo católico, o campo religioso, ele é extremamente fragmentado. Eu acho que o Jair Messias Bolsonaro, ele aderiu a uma onda conservadora. Ele se capitalizou, enquanto discurso religioso, ele trouxe esse capital simbólico para si. Então, a gente está falando de um sujeito que se diz católico, mas com vários batizados realizados por outras lideranças religiosas. Então, nesse ponto, nós vivemos no Brasil, onde o dono de um prostíbulo em São Paulo se candidata defendendo a família, a moral e a tradição católica brasileira. Né? A gente vive um sistema político onde um ator pornô homofóbico se elege com um discurso de defesa da moral da família e homofóbico das eleições brasileiras. Então, a gente tem essa possibilidade. Então, existe uma onda conservadora que Ronaldo Almeida coloca muito, antropólogo da Unicamp, muito interessante, e essa onda conservadora foi incorporada quanto discurso, e aí, nesse ponto, o algoritmo ajuda bastante, ele é tudo pensado, ele é tudo calculado. Então, eu sei que vocês já estão no limite, aí eu estou um pouco meio acelerado aqui,
É o cenário de 2022. No cenário de 2022, Silvério, as religiões serão fundamentais, como tem sido nos últimos anos, sobretudo a partir da eleição de 2018. Sim, vamos lembrar que Haddad, enquanto candidato, também puxou para si a representação do seu capital religioso. E ele volta para a questão que o Bancart coloca. As religiões são importantíssimas como sustentáculo, inclusive, partidos de esquerda, centro-esquerda na América Latina. Na campanha de Haddad dizia: eu sou filho de uma liderança religiosa católica, eu sou um homem casado há 30 anos, pai de família. Então, ele também tentou trazer para si essa questão de uma representação do capital simbólico católico. Agora, houve uma questão importante. Os grupos evangélicos conservadores que apoiaram Lula e Dilma estabeleceram esse rompimento com a AS em 2014, depois com toda aquela crise de 2016, do golpe que derrubou Dilma, o famoso impeachment de Dilma. Então, esses grupos são pragmáticos. Eles articularam, o senador Magno Malta, por exemplo, articulou, foi ele que conseguiu frear, de certa forma, as pautas identitárias dos movimentos LGBTQI+, e feministas no Congresso, quando ele estava, inclusive, participando do governo Dilma até 2014. Bom, eu sei que vocês estão bastante no limite, então eu peço desculpas, não sei se eu consegui responder tudo, mas quando eu vi aqui que tinha que acelerar por conta da mesa, eu acabei improvisando um pouco aqui algumas questões. Mas reitero o agradecimento pelo convite e espero que a gente estabeleça outros diálogos em próximas oportunidades. Ok, professor Pérez, muito agradecido por essa sua reflexividade, que não é simplesmente só uma palestra, mas uma fala inicial e, evidentemente, todas as intuições que estão, de fato, contidas nela, e que nos instiga, de fato, a continuar pensando e a buscar compreensões de entendimento acerca, de fato, desses cenários, tanto de pandemia, a partir de março, né, para cá, como também o novo cenário que já se vislumbra para 2022, uma parte, inclusive, de 22 ainda dentro de um certo grau de pandemia, apesar do avanço das vacinas, mas a gente vai estar ainda no primeiro semestre, sobretudo ainda, né, combatendo essa história da pandemia, mas mergulhado, evidentemente, mais do que já estamos, na questão das eleições de 22. E aí, como você deixa bem claro, evidentemente, vai ser fundamental, não é, a posição que as tradições religiosas, as diversas expressões religiosas do campo religioso brasileiro terão em termos de incidência sobre o comportamento do voto do brasileiro em 2022. Isso, sem sombra de dúvida, como aconteceu na última eleição do Bolsonaro, não é? Então, essa sua fala deixa, de fato, não é, a todos nós animados quanto a continuarmos firmes nas nossas pesquisas e, não é, quem sabe, até percebendo mais positivamente, conforme resultados que a gente vai tendo, não é, da participação da religião no espaço público, não é, nesse contexto. Então, nossos agradecimentos e convido a todos que receberam a nossa programação, não é? Vamos ter agora uma sala de debate, não é, para continuarmos de alguma maneira, inclusive instigado pelo que o professor Pérez nos deixa, não é, quanto à nossa temática relacionada ao campo da virtualidade, não é, que é a primeira mesa, religião e virtualidade, não é, campo virtual. Então, todos aqueles que receberam a programação têm lá o link que está disponível para a gente poder agora migrar para esta sala e lá podemos, inclusive, aprofundar mais, tá, com todos os que estiverem presentes, exatamente essa manhã. E à tarde, só para concluir, à tarde nós teremos as comunicações nos seminários temáticos, né? Lembro que quem se inscreveu para a comunicação, que está aqui presente, vendo e ouvindo, não é,
essa live aqui hoje, tá? Com o professor Péricles. Lembrar que nós temos ST1 e ST2 em uma sala e ST3 e ST4 em uma outra sala. Todos os que se inscreveram têm já consigo os links dessa sala para à tarde poderem entrar e fazer as suas comunicações. Muito obrigado a todos os presentes, a Silvério, não é? A Adriana, a Júlia, a Mariana Chagas, da coordenação aí, da Assessor, Obrigado, Mariana. não é? Agradeço O Demetrio a Mariana também está na técnica. Por hoje. Amanhã a gente se encontra nesse canal para a palestra de encerramento, né, com o professor Vinícius, da Universidade Federal do Amapá. Obrigada, professor Dr. Péricles, foi sempre excelente. 5h. Foi ótimo. Obrigado, Péricles. Obrigado. Saudades. Vamos em frente. Tchauzão, um abraço, Péricles.